Deixa eu ver aqui, isso. Então, a gente está começando a nossa gravação da nossa aula, todos estão sendo gravados e filmados, tá? Do dia 20 de 4 de medidas 1, ok? Hoje, nós vamos falar de como que são construídos os testes, como eles são desenvolvidos, tá? Nós já vimos aí o que é um teste projetivo, psicométrico, um teste psicomotor, né, que seria psicomotriz, que é do palográfico do PMK, testes em grupos, individuais. Falamos muito do SATEPSE, que é ele que regulamenta os testes aqui no Brasil. Então, nós vamos falar agora sobre a construção de testes, como esses testes são construídos, ok? Então, vocês me dão só um tempinho, que eu vou compartilhar o slide, tá? Esse slide já está lá no portal na aula 10, ok? Então, só um minutinho aqui para eu estar compartilhando com vocês. Pronto, meninos. Chegou mais gente aí na nossa sala. Boa noite para todos. Para quem chegou agora, a Vânia chegou. Érica. Boa noite aí, o Gustavo está aí junto conosco. Então, nós vamos estar iniciando, então, aí nossa aula. Ok? Bom, meninos, uma coisa que nos incomoda muito é essa falação aqui na minha cozinha. O povo que tá aqui fala. Mas só um minutinho, só para eu falar para eles abaixar o tom de voz. É 1 segundo, só para eu ir lá e puxar a orelha de dois. Na verdade, hoje aqui em casa tem 3 adolescentes. 1 minutinho aí, menino. Pronto, meninos. Voltei aí. Obrigada, viu? Acho que diminuiu um pouquinho. Eles ficam todos animados. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Hoje, então, vamos falar aqui, ó, justamente conhecer como que é o processo de desenvolvimento de testes, tá? Vamos falar em um conceito de qualidade, padronização, normatização de testes psicológicos. Não, saiu o slide. Espera aí. Isso. Agora vocês estão vendo aí. Vocês vão me dando feedback, viu, gente? Tá todo mundo caladinho, mas pode conversar comigo. Eu gosto quando vocês conversam comigo. Eu gosto quando vocês a câmera aberta. Não dá pra deixar minha câmera aberta, não, senão vocês vão tomar susto. Nada, Jonathan. Aposto que não, vê? Bom, então, uma coisa, gente, que nos irrita muito para quem trabalha com teste é os psicólogos ou outro profissional achar que fazer um teste é fácil. Fala assim, coisa fácil fazer um teste, é como se fosse um questionário. Faz um questionário e aplica lá e pronto, tá? E eu já ouvi isso mesmo até de colegas de trabalho, falando, você podia desenvolver um teste psicológico para um evento. Eu falei assim,
como assim? Né? Como se eu tivesse assim, em uma semana você desenvolve um teste. Então, o que nós vamos ver hoje? Como que um teste ele é construído, tá? E nós vamos ver que demora para construir um teste. Então, um teste aí, eu já falei isso para vocês, tem teste que é desenvolvido em 2 anos, tem testes que demorou 10 anos para ser desenvolvido. Então, não é algo simples, fácil e rápido. Então, hoje nós vamos ver justamente isso assim, como que é construído um teste, ok? A matéria de hoje não cai na prova, tá? A prova de vocês é o conteúdo que está na unidade 1 e na unidade 2 lá no AFA, ok? Então, vamos lá. Se vocês ouvirem muitas vozes aqui vindo do meu microfone, vocês me falam, tá, gente? Igualzinho eu falei, tem 3 adolescentes aqui em casa. Vocês estão numa farra, então. Então, vamos lá, então. A primeira coisa que nós vamos ver, olha o processo de desenvolvimento de testes aí. São quantos estágios? 5. 5 fases para que essa construção desse teste fique pronta, tá? Então, demora, né? Então, o que nós vamos ver? Todas essas fases aí, algumas a gente vai passar bem rápido, que é a questão da psicometria, e a outra nós vamos determos mais, tá? Em determinado estágio aí, em determinada fase, ok? Mas, primeiro, são 5 fases, que é conceituação do teste, construção, experimentação, análise dos itens, revisão do teste e só depois disso que ele é encaminhado para o SATEPS. Esse processo, ele é longo e caro, não é barato, né, desenvolver um teste. Ele é um processo aí também caro, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo a primeira fase, conceituação do teste. Essa fase, gente, é aquela fase assim, eu quero construir um teste, bacana. Você vai construir um teste, você vai querer construir esse teste para quê? É a primeira coisa. Então, esse slide, olha, a primeira coisa, na hora que nós vamos construir o teste, é perguntar assim, qual que é o objetivo desse teste? O que esse teste vai medir? Como o teste será administrado? É só perguntas. Qual o formato ideal? Quem usará esse teste? Quem fará esse teste? Que conteúdo ele irá abranger? Que tipos de respostas serão requeridas? Professora, Ah, só o psicólogo pode construir um teste? testes psicológicos, para ser validado, sim. Só psicólogos. Sim. Obrigado. Você pode realizar testes, o psiquiatra vai fazer testes voltados para avaliação psiquiátrica. Então, a gente tem vários testes psiquiátricos que o psicólogo também usa, mas não são considerados testes psicológicos. Então, nem lá no SATEPS eles estão, tá? Então, ficaria aí como uma fonte complementar, não uma fonte fundamental. Então, para testes psicológicos, só psicólogo que desenvolve. Beleza, Então, obrigado. nada. Adoro quando vocês interrompem e perguntam. Pode continuar. E aí? Mais alguma dúvida? A primeira parte de uma construção de teste é justamente essa. Para que eu quero esse teste? Eu quero fazer um teste que eu acho que não tem no mercado, lá na minha empresa precisa muito. Um teste de relacionamento interpessoal. Bacana. Então, aí a gente tem que pensar nessas questões mesmo. Você quer um teste? Qual que é o objetivo do teste?
né, que você pensou nesse teste, ele vai medir o que é o relacionamento interpessoal? É para todo mundo? É um teste para criança, para adulto? Ou é só para quem tem curso superior? Né? Esse teste, você pensou em aplicar ele em grupo? A gente faz tipo um brainstorm, né? Uma tempestade aí de ideias para saber o porquê daquele teste, tá? É como vocês, lá no trabalho de conclusão de curso, que vocês vão fazer daqui 4 anos e meio, né? No caso de vocês daqui 4 anos, mais ou menos, que aí vocês vão ter que procurar perguntas, né? Para vocês conseguirem construir aí um trabalho de conclusão de curso. Então, a primeira etapa é essa. Eu quero fazer um teste. Tá, para quê? Né? O que você quer com esse teste? É o nosso primeiro desafio aí para desenvolver um teste. Parece ser fácil, né? Você já tem alguma coisa na cabeça aí. São perguntas bem bacanas aí, pertinentes. Bom, passamos, né, desse brainstorm aí, né? Aqui eu mostro para vocês, vejam bem, gente, todo um organograma de construção de um teste. Então, são, na verdade, 2 organogramas aí. O primeiro, que é essa fase que eu vou falar agora, é a fase da teoria, tá? Essa fase da teoria é justamente essa reflexão sobre o que eu quero com esse teste. Ah, Cristiane, é uma fase rápida? Não. É igual um TCC ou eu creio que a gente pode ir até mais um pouquinho adiante, né? É mais do que um TCC. Geralmente, quem faz um teste, constrói um teste, é dividido em 2 etapas. Começa no mestrado, com a questão aqui da teoria. No mestrado, você desenvolve toda a questão teórica, tá? Para, no doutorado, terminar a construção do instrumento. Tanto tempo que demora. Então, dependendo do teste, eu preciso de 2 anos para teoria e o doutorado geralmente é 4 anos. E 4 anos para construir um instrumento e ele ser validado. Então, vocês veem aí que é um processo longo, tá? Não é um processo fácil, não. Então, essa teoria, se a gente colocar aí em torno de 2 anos, né? O que é essa teoria aí, meninos? É justamente da gente ver assim, olha, eu quero construir um teste de atenção concentrada. Então, eu tenho que ver a questão da teoria. Quem já falou, aqui é o primeiro passo, tá vendo aqui, olha, eu já passei para o outro slide. O primeiro passo é o objeto psicológico, ou seja, eu vou querer um teste de atenção psicológica, eu vou aqui nos sistemas psicológicos e vou estudar o que é atenção concentrada. Eu quero um teste de atenção concentrada. Então, eu vou lá nos livros, vou lá na história, vou ver o que os autores já falaram, os testes que tem sobre atenção concentrada, e eu vou fazer esse passo aqui, olha, conhecer o que é atenção concentrada. Depois de eu ter conhecido, li muito, estudei, aí eu tenho mais propriedade para falar sobre atenção concentrada. E aí eu posso ir para esse segundo passo aqui, né? Que é a propriedade. O que é a propriedade? É realmente se esse teste de atenção concentrada, ele tem outras dimensões. Ah, não entendi nada, Cristiane, vocês vão entender aí quando eu falar assim, olha, quando eu falo de personalidade, a propriedade da personalidade, ela é muito grande. O que é personalidade? Né? Dentro da personalidade eu tenho várias facetas. Dentro da personalidade, eu posso estudar introversão e extroversão.
Eu posso estudar emotividade, posso estudar a questão de impulsividade, eu posso fazer várias coisas aí, tá? Bom, só um minutinho, só um segundo para eu ir aqui e voltar, tá? Eu sei que tá muito chato, mas vai ser a última vez que eu vou sair, tá bom? Só um minuto. Ok. Vixe, agora o bicho vai pegar pra eles. Nunca é tarde para desistir. O Couro vai comer agora. Agora ela vai querer meio cascuda. Ela vai querer meio cascuda agora. Fogo no parquinho. Foi no parquinho. Agora vai usar a terapia da vara. Terapia do chinelo. O Vicente já tá gravando essa aula, não, hein? Olha, Chinelada. Ô, Douglas, Gente, a você voz quer do dizer que moço seu microfone tá... De novo, Douglas. A voz voltou! e agora? Pelo amor de Deus. Agora tá bom. Tá bom, valeu aí, galera. Obrigado. É igual a voz do Incrível Hulk? Que isso, hein? Parecendo robô quando tá morrendo. Isso é verdade. Parece mesmo. Quem que é o Hulk, gente? Ninguém. Quem que você acha? E depois volta. A voz do Douglas? É, Douglas? Eu mesmo, né? Fazer o quê, né? Oh, meu Deus. Ai, ai. E desculpa aí, mas agora não vai ter nenhum adolescente conversando. Ah, que pena, viu? Tem todos eles. Gostou todo mundo do couro. A professora colocou todos de castigo. Você usou a terapia do chinelo? Terapia Não, do terapia- chinelo? Da vara? Terapia da braveza. Mesmo. Sai, dispersa todos os três. Cada um vai ficar num cômodo. Cada um vai para um cômodo. Nossa, Deus. Ah, não sou brava, não. Ai, agora a gente pode continuar, né? Se eu fosse eles, eu derrubasse a internet. Voltando à pose da Cida. Ele se dói da Douglas se derrubar a internet. Se dói do cabeção. Isso aí eu não corro perigo. Mas para vocês verem, não é só 3 adolescentes. Tava meu irmão, já velho. Então era 4 adolescentes, né? Numa risaiada, não conversavam. Então vamos voltar aí, né? Já que está sendo gravado. Respira fundo, solta. Vamos lá. Vamos ver. Então, meninos, voltando à nossa construção aqui do teste, quando eu falo aqui na propriedade, é descobrir esse atributo. Se eu falo de personalidade é muito amplo. Então, eu tenho que ter um construto. O que é o construto? Aqui é a mesma coisa de atributo. Ou seja, aquilo que eu quero realmente pesquisar e fazer um teste. Se lá no meu objeto psicológico eu descobri eu quero um teste de personalidade, bacana. Mas aí eu estudei, eu vi nos livros, nos artigos, que personalidade é muito amplo. Então, eu tenho que ter um atributo, eu tenho que ter um fator aí mais específico, tá? E aí, né, já fiz minha reflexão, meus interesses, eu vou para literatura e análise de conteúdo. Aqui eu começo a escrever sobre esse teste, sobre a dimensionalidade e os fatores desse teste, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar a atenção concentrada é tranquilo, né? É uma dimensão pequena aí, atenção concentrada. Se eu pego a personalidade, a dimensão dela é muito maior. Então, ela tem muito mais fatores. Então, se eu vou fazer um teste de personalidade, eu tenho que saber quais são essas dimensões, né? Ou seja, quantos fatores eu tenho dentro da personalidade. E se eu vou
fazer um teste, será que eu vou conseguir abranger com um único teste todas as dimensões desse teste de personalidade, né? Desse aspecto, desse construto? Então, nesse momento, eu vou escrever, tá? Eu vou pegar os livros e vou fazer uma revisão aí bibliográfica sobre esse tema, tá? Vou definir, né? Se é atenção concentrada, eu vou escrever, definir o que é essa atenção concentrada, o que se for a personalidade, o que é essa personalidade, né? Então, eu vou escrever a questão teórica sobre esse teste que eu proponho a desenvolver. Essa fase aí da teoria, geralmente, esses 2 anos escrevendo sobre o construto, tá? Então, tendo argumentos bacanas para que essa construção aí, essa teoria, né, ela seja bem fundamentada da importância dela e do estudo dela para que o teste tenha onde se aparar, né? Eu não posso fazer um teste em cima de algo que nunca foi estudado. Então, primeiro eu tenho que estudar essa coisa, esse fenômeno, para depois desenvolver esse teste, tá? Então, a ordem é essa. Então, aqui no nosso organograma, a primeira coisa é a questão da teoria, tá? Que abrange isso tudo aqui do nosso organograma, ok? Aí, depois que a teoria está bacana, eu vou para a construção do instrumento. E o que nós vamos ver um pouco mais detalhado para os slides aí na frente. Ao construir o instrumento, eu tenho aqui a questão dos itens, a operacionalização dos itens, análise dos itens, e aí, depois disso, que eu tenho um piloto. O que é o piloto? Não é o teste em si, mas vamos dizer que é o primeiro teste que a gente aplica para a gente ver o que está dando certo e o que não está dando certo, tá? Então, depois dessa teoria toda, dessa operacionalização dos itens que nós vamos ver mais atentamente, eu tenho aqui a produção do instrumento piloto. Esse instrumento piloto aqui, que eu vou aplicá-lo, tá? Em uma amostra de pessoas, para ver se realmente esse teste está bacana. Bom, depois disso terminar, o teste já está pronto? Não. Aí nós temos aqui a outra parte, que é os procedimentos experimentais e analíticos. O que é isso daqui? Depois que eu apliquei, tá, o meu teste, né, o meu piloto, eu vou fazer a análise psicométrica. Ou seja, eu vou aplicar a psicometria. A psicometria, né, é a área da psicologia aí, de validação dos testes. Então, tem vários tipos de validação de testes. Eu tenho análise fatorial, eu tenho a metodologia TRI, né? Eu tenho outras metodologias aí que é aplicada, é estatística, é matemática, para ver se aquele instrumento ele é coerente, ele é preciso. Então, essa parte aqui da construção dos testes, né, é a parte que depois que eu apliquei o piloto, né, que minha amostra respondeu, eu vou fazer todas as análises psicométricas, tá? Para ver a coerência desse teste. Se esse teste ele é válido. Só depois disso, tá? Depois que eu tenho a precisão do instrumento, o índice de precisão, que aí eu posso estar submetendo a esse teste ao SATEPS. Então, meninos, a gente vê que é um processo longo,
Por isso que eu falo assim, quando alguém vem e fala assim, constrói um teste psicológico aí para nós, como se fosse igual pão, né? Você fez, encheu, né? Assim, põe no forno e já está pronto. E não é. É um processo longo. Professora, Dúvida disso? Fala então aí é um para nós. processo longo, caro e que você não ganha dinheiro. Mais ou menos. Quem ganha dinheiro, assim, né? Acaba quem ganhando dinheiro não são os autores, é a editora. O lance é Então o abrir uma autor só ganha editora, João. reconhecimento. É, melhor abrir a editora, Douglas. É melhor abrir editora. Ou você Né? tem pelo menos o reconhecimento, né? O que você. É assim, para quem desenvolve testes, geralmente é quem está na área de pesquisa. Os federais desenvolvem muitos testes, as universidades federais. Então, é mais um ganho aí acadêmico, né? Um reconhecimento acadêmico, mas de dinheiro mesmo, tem não. Fica para a editora. O valor maior aí é da editora. Né? É igual livro, vocês já viram que os escritores de livros são poucos que ganharam muito dinheiro, né? O que eu sempre venho na cabeça é o Paulo Coelho e do Harry Potter, que já ganhou muito dinheiro com livro. Mas os outros ganham dinheiro, mas não é dinheiro todo, não. Né? Então, aí a gente ainda tem muito disso. Em relação à construção dos testes, deu para ver, assim, de uma forma geral, que é um processo longo, caro e que leva tempo? Ficou tranquilo isso para vocês? Sim. Sim. Tranquilo, Ficou, né? Cris. Bacana. Eu tô sem relógio aqui, me ajuda aí, gente. São quantas horas? 7h30. 7h30? 33. Então, vamos adiante, então. Tá? Vamos nos atentar a algumas especificidades aqui dessa construção de testes. Ok? Nós temos aqui, quando eu falo da dimensionalidade do atributo, diz respeito à estrutura interna. Então, aqui, ó, interna. Só para voltar um pouquinho aqui, eu não falei da dimensionalidade, aí eu dei o exemplo da personalidade, né? Que a personalidade tem vários fatores aí. Então, nesse slide aqui, é um exemplo de raciocínio. Eu quero fazer um teste psicológico. Bacana. Sobre o quê? De raciocínio. Qual que é a dimensionalidade desse atributo raciocínio? É muito. Olha, eu tenho raciocínio verbal, abstrato, espacial, mecânico, numérico. Qual raciocínio que você quer realizar? Qual teste que você quer fazer, né? Desenvolver para raciocínio, sendo que a dimensionalidade, a dimensão dele é bem grande. Eu quero um teste de raciocínio verbal. Bacana. Você quer compreensão verbal ou fluência verbal? Então, quando a gente fala na construção de um teste, eu posso ter uma ideia, teste de inteligência, mas inteligência, qual que é a dimensão, né? Na teoria, nas questões teóricas, de fundamentação teórica. Quais são os tipos de inteligência? Que inteligência é essa que eu estou falando? Né? Se é inteligência verbal, não verbal, emocional, de aprendizado, que tipo de inteligência é essa? É isso que é dimensionalidade. Eu determinar, eu quero construir um teste, bacana, mas, né, qual que é a especificidade? Né? Esse teste, qual que é o atributo dele? Ok? Aí é esse exemplo aí dessa dimensionalidade. Continuando, né? Definição dos construtos. Então, eu estou falando, vou voltar aqui. Eu tenho a dimensionalidade, né? Que eu falei. E agora eu vou falar dessas definições e dessas construções
do construto. Então, definida a propriedade e suas dimensões, é preciso conceituar detalhadamente esses construtos. O que é construto mesmo, Cristiane? É aquilo que é aquilo que o teste propõe a medir. Então, se o teste se propõe a medir a inteligência, o construto é a inteligência. Se o teste propõe medir a atenção concentrada, o construto é a atenção concentrada. Então, o construto é aquilo que o teste propõe a medir, tá? Então, baseando-se na literatura aí, os peritos das artes definem o seguinte, né? Depois dessas dimensões, eu tenho uma definição constitutiva e uma definição operacional. A definição constitutiva é a definição por meio de outros construtos. É realizado por meio de dicionários, por meio de teoria dos construtos. Então, eu estou definindo aqui, né, fazendo uma pesquisa sobre aquele construto. Então, eu posso fazer uma pesquisa de definição constitutiva, que aí eu vou para a teoria mesmo daquele construto, ou seja, eu vou consultar os livros, pesquisar os autores, e eu tenho uma definição operacional. É quando o construto é definido, mas não mais em termos de outros construtos, mas em termos de operações concretas, isto é, comportamentos físicos por meio dos quais o tal construto se expressa. Tá? Ou seja, seriam os comportamentos que seriam a representação do comportamento do construto. Exemplo, compreensão verbal. Desenhar círculos, dizer que compreendeu, escrever a frase, reproduzir a frase. Se na definição constitutiva eu vou ler sobre esse construto, eu posso fazer essa pesquisa desse construto de uma forma mais operacional, tá? Ou seja, eu procurar na prática comportamentos que se referem a esse construto. Então, eu quero fazer um teste de atenção concentrada. Eu vou lá nos dicionários, vou pesquisar o que é atenção concentrada e tudo, mas eu também posso ir, enquanto nosso objeto aí de pesquisa também é muita observação, observar situações onde a atenção concentrada ela é importante, tá? Então, aí eu estou fazendo o quê? Eu estou aprendendo sobre o meu construto na questão teórica, mas também na questão prática. Ok? Então, eu estou falando o quê, meninos? Essa aqui, olha. Dimensionalidade, eu determinei a dimensão no meu construto, agora eu vou definir esse construto, que pode ser de forma constitutiva, que é a forma teórica, de livros, dicionários, artigos, e também da forma operacional, observando aquele construto no dia a dia. O que eu estou falando é construir um teste, eu ainda estou aqui na fase da teoria, tá? Esse teste, para ser construído, primeiro vem a questão teórica. Aí, pouco tempo me perguntaram assim, ai, Cristiane, foi pouco tempo, não, hoje de manhã. Eu dou aula de medidas 2 para outra unidade. Aí uma aluna me perguntou assim, ai, Cristiane, eu sempre apliquei, ela era professora, os meus alunos, aqueles testes de revista, testes que está na internet, eles são válidos? Para ser válido, para ter uma credibilidade, eu perguntaria sobre essas fases aqui. Olha, esse teste lá da internet, cadê a teoria dele? Ele foi tirado da onde? Né? Eles construíram esse teste em cima de qual teórico, qual estudioso, como é que ele foi pensado. Nos testes psicológicos lá do SATEPS, vocês vão ver que ao pegar um manual, né, toda essa teoria está no manual.
Eu sei direitinho como que foi construído esse teste, qual a teoria que foi estudada, como eles chegaram até essa teoria, porque está tudo escrito no manual. O teste lá os testes que estão lá na internet ou em revista, eles trazem essa questão da teoria, ok? Então, quando ela fala assim, Cristiane, é válido? Eu falei assim, me mostra o estudo dele, que aí eu te falo, né, se é válido ou não, ok? Tranquilo, gente, em relação a essa questão teórica aqui, vocês entenderam bem como que ela é construída? Tranquilo, Cris. Tranquilo. Tem uma dúvida. Tá. É, Olha, se vocês virem eu tenho uma alguma dúvida. coisa Tranquilo. lá no WhatsApp, que eu tô com a tela aumentada aqui, eu não consigo ver o WhatsApp. Vocês me falam aqui, tá? Se alguém tiver dúvida aí no WhatsApp, alguém lê para mim que eu respondo, tá bom? Professora, Ah, a questão da construção do teste tem que passar por todos esses passos, tem que ser colocado para o SATEPS, né? Depois isso. que ele é aprovado, ele fica disponível para depois a gente ver como que ele elaborou, como que foi feito? Isso, Jonathan. Todos os testes que passam pelo SATEPS, essas fases todas que eu estou falando, tem que constar no manual. Então, depois que ele passa pelo SATEPS, quem compra o manual, que é só psicólogo que pode ter acesso, tem essas informações todas do teste. Porque aí eu tenho condições de ver se esse teste, aonde que ele se baseou, né? Quem que foi submetido, isso vocês vão ver muito em medidas 2. Qual que é hoje o erro, Jonathan? Aí, bom, Jonathan, que eu lembrei de um negócio. Vocês fizeram aquela atividade do artigo lá da Suzane, né? Sobre a história dos testes psicológicos, e ela fala muito esse paralelo entre a ferramenta de teste psicológico e o martelo. Vocês leram sobre isso, não leram? Leram, né, Sim. meninos? Sim. Lemos. Muito bem. Então, olha só. Qual que é o cuidado? Fazendo essa analogia com o martelo. Eu sou uma profissional formada, psicóloga, formei e quero aplicar um teste. E aí me falaram que o teste Beta 3, que é um teste de inteligência, ele é muito bom. Eu vou comprar o Beta 3, que é um teste de inteligência, para aplicar na área clínica, para ver se esse meu paciente, esse meu cliente, ele é inteligente mesmo, tá? Ele tem 16 anos, é um adolescente e está tomando muito pau na escola. Eu quero ver o nível, né, a inteligência dele aí. Aí eu compro o Beta 3 e aplico no meu cliente. E aí eu vejo que o score lá, né, o percentil dele deu 20, que é um percentil baixo. Esse meu cliente tem uma dificuldade muito grande de assimilação, de aprendizado, né? Bacana. Aí, o que acontece, meninos? A pessoa que aplicou esse teste, ela não teve, tá, o discernimento de ir no manual e entender como que esse teste foi construído. E aí, se ela pegasse no manual e lesse o manual, ela ia ver que o teste Beta 3, ele foi construído por uma amostra de 18 anos para cima, até, eu acho que 69 anos. Então, era um teste acima de 18 anos. E ela aplica o teste para um adolescente de 16. Então, ela usou uma ferramenta, que é o teste psicológico, mas não usou de uma forma adequada. É igual o martelo. Eu tenho um martelo, só que eu não sei usar um martelo, e como usar para pregar o prego, eu dou uma martelada no meu dedo aqui. Então, eu tenho que ter a habilidade de manusear esse instrumento.
Então, se eu pegasse o manual e lá tem todos esses processos, eu ia ver assim, olha, aqui é a inteligência, mas inteligência fluida, de raciocínio, e a amostra que eles utilizaram lá no piloto é acima de 18 anos, então eu não poderia ter aplicado. Então, essas informações todas que eu estou passando para vocês, têm que constar no manual do teste. Tá? Professora. Que é preocupante testes que a gente pega na internet ou na revista, porque eu não sei como é que ele foi. Professora. Oi. Quais os profissionais ou quais os testes que atestam que uma criança tem autismo? Olha, eu tenho vários, não seria só um único teste, viu, Mada? Seria uma bateria de testes. Mas dentro da avaliação psicológica, eu tenho testes específicos para a questão do autismo, então, sempre na área de psicométricos, né? Na inventário de autismo. Eu tenho o VISC, que me fala bem disso. Eu tenho testes projetivos também. Então, é uma bateria de testes para eu chegar nesse diagnóstico. Não é um único teste, não. Mas é utilizado muito o VISC, muito o desenho da família, da figura humana. Tem o TAT, que é um teste projetivo de história, né? Tem a observação, que é fundamental aí no caso do autismo, entrevistas. Então, é um processo mais lento. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Oi, madame. Certinho. Não é porque o meu sobrinho, ele já tem 15 anos e ele é autista, mas foi descoberto só agora. Então, desde a infância, ele vem sofrendo, sabe? Eu tinha uma desconfiança, mas como educadora eu não podia, assim, e como parente, né, também, eu não podia, assim, nem opinar, né? Seria mais opinar. Mas é por causa agora de um problema muito grave que ele teve na escola, e ele também estava com depressão, agora porque está na adolescência, né? Aí que minha irmã conseguiu atestar ele como autista. Ele tem quantos anos, Madá? 15 anos. Ah, ele era 15 anos. Eu pensei que era 5, eu tinha ouvido 5. Não, 15 anos. Foi Desde a feito infância. diagnóstico agora aos 15 anos? Desde a infância, ele teve dificuldade na escola. Sempre passou por problemas, sempre teve que trocar de escola, porque não conseguia permanecer na escola. Aí, depois da minha formação, que eu fui assim, percebendo, né? Mas eu não, como educadora, a gente não pode, né? Nem falar, não. As pessoas têm, né? A gente não pode, né? Mas a gente tem traços que a gente vai desconfiando, né? A gente vai, não, essa criança é com problema. Mas aí, esse problema que eu estava percebendo, mas eu não falei nada. Aí, agora que tornou mais grave, o problema na escola, que quase que ele foi expulso, aí minha irmã começou a encaminhar para os especialistas, psicólogos, participação na neuro também, aí que atestou ele como autista. Mas eu não sei também eu acho que a família, né, no caso da minha irmã, não queria aceitar, sabe? Tem essa negação da família, né, que o filho tem esse tipo de problema ou qualquer outro problema. Primeiramente, a negação da família. Isso mesmo. É uma situação delicada, mas na área de avaliação psicológica é um processo aí longo, né? É um processo, como a avaliação psicológica é um processo, então tem vários testes e várias ferramentas aí que podem ser usadas além dos testes para esse diagnóstico. Mas, bom, foi aos 15 anos, um pouco tardio aí, né? Mas há tempo, né? Oi? Bem tarde, né? Eu tô até assustado. Eu achei bem tarde, aos 15 anos, né? Até a escola não ter reconhecido a supervisão, a pedagogia, a parte pedagógica da escola, em nenhum momento ter feito um contato, ou fez contato, mas daí a família não quis prestar atenção nisso. Porque é estranho, né? Nossa. Pois, para te falar a verdade, eu acho que foi mais negação da família. Tá? Eu sei. Normalmente o professor, um dos locais que a criança é mais percebida, né, socialmente, é na escola. Mas eu acho que foi mais a negação mesmo da família. Madá,
Deixa eu dar só um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que é professor universitário e é autista. Talvez até hoje tenha uma certa negação, mas eu não acho que é um grande problema isso, não. O problema é negar isso. Tem muitas pessoas. Foi, acho que no ano passado, semestre passado, a gente teve uma mãe que ela fala que é autista também, com um filho que é autista e hoje é escritor. Mas ela... A Selma, né, Eduardo? Eu acho que o pior disso não é o diagnóstico de espectro autismo. O pior é negar que existe o autismo e atrapalhar a pessoa e não tratar. Mas aí, Eduardo, olha o que você está falando. O problema é essa negação. Então, o psicólogo, ele não vai estar trabalhando com a questão da criança. O trabalho maior dele é da orientação aos pais. Provavelmente, Mas é claro que a criança autista precisa de ajuda também. Mas até para dar ajuda, para fornecer, precisa de aceitar. Como é que você vai me dar ajuda se eu não reconheço que eu estou doente? Então, não tem jeito. Né? Quem for trabalhar aí com crianças, vocês vão ver que é um trabalho árduo. Por causa disso, Eduardo. Você vê a questão da criança, mas a negação sistêmica da família complica muito o seu tratamento, né? O seu desenvolvimento com aquela criança. Não, acredito. Aí você tem que tratar da família antes, né? Aí você arruma mais clientes. Aí você trata do pai, da mãe, das tias, né, Marta? Arruma a família clientela. Ô, Cris. Pode falar. Assim, boa noite, gente. Eu imagino que por estar nessa fase ainda da adolescência seja um dificultador ainda maior, né? Para começar a lidar agora com as dificuldades dele em relação ao autismo, mudar o comportamento para com ele e lidar, né, em contrapartida com essa fase da adolescência. Acho que agora vai ser até mais complicado, né? Aí juntando a questão nossa lá do desenvolvimento humano 2, já é tanta transformações na vida dessa pessoa, né, desse adolescente. Isso. E o interessante aí é o seguinte, é que precisou de algo bem extremo, né, assim, expulsão, vamos expulsar, para a família falar assim, pô, né, Madalena? Assim, isso. Agora vamos ter que resolver. Quando a minha irmã, aí pela primeira vez a minha irmã buscou ajuda e também comunicou à família, no caso, né? Conversou comigo, eu falei assim, minha filha, você tem perdido muito tempo e perdeu até mesmo direitos que no caso ele tem, né? Ele tinha direito a um acompanhante, ele tinha direito a atendimento especializado. Então eu falei, você perdeu isso tudo. Então, daqui para frente agora, começa do zero, né? E tenta modificar agora o que foi pedido lá atrás. Então, quer dizer, a partir do extremo que realmente foi falado na família, foi falado na família que eu falo assim, externamente, né? Porque entre eles ficava só entre eles, no caso era casada e tal, então ficava só entre eles. Então, quando foi compartilhar com os demais, né? Quando no caso minha mãe, aí me falou, me ligou, aí como se diz, aí agora pediu minha opinião, aí eu vou, né, dar uma ajuda. Mas na escola, muito difícil para ela. Por ser família mesmo, Ada, é mais complicado, né? É difícil a gente ter família. Não é fácil. E na escola, pessoal, a gente depara muito com as crianças, né? Eu sou da educação infantil, então a educação infantil é que mais parece que sobressai, né? Então, a gente fala para os pais procurar ajuda parece uma peleja. A criança fica 5 anos com a gente, 5 anos pelejando com as mães para procurar um psicólogo, para procurar um posto de saúde, e a gente faz relatório, e a gente chama, mas é muito difícil, minha família não aceita ter criança sem dificuldade, não aceita, e elas custam buscar ajuda. É esse daí, Eduardo, nosso desafio tá aí, com esses medos da família, com os preconceitos, com as expectativas, isso tudo tem que ser considerado. Oi, Dayana? É complicado. Mas por isso que uma das coisas dos projetos aí era ter um psicólogo em cada escola, né? Seria ótimo, né? Para a gente ter trabalho e para ajudar os pais e as crianças, né? Esse vai ser o meu tema do meu TCC. Eles aprovaram, eles não tinham aprovado, depois voltaram atrás, se aprovaram. Mas eu acho que é essencial, é importante, né? O psicólogo na escola para ajudar nisso, porque às vezes o
pedagogo, o professor sozinho não consegue fazer isso. É difícil mesmo intervir, né, em família. É igual o Madá está sugerindo, intervir na própria família dela. Às vezes até mais difícil. Minha família é dificílimo de intervir. Na própria família, mas talvez por isso que alguém de fora, um psicólogo na escola, poderia... Claro que eu sei que é dificílimo, né? Não é fácil isso, não. Mas poderia ajudar, né? Vamos batalhar aí para ver se põe psicólogo nas escolas para ajudar a galera, os professores, os alunos de preferência, né? Todo mundo. Tá aprovado, mas é um para uma média de 200 escolas, viu? Isso que eu ia falar, aprovado. Vamos diminuir aí, vamos dividir por 100. Ô, Cristiane, Aprovado, tá. O problema é teu. Oi, Daiane, fala, linda. eu falo que é complicada essa questão do diagnóstico, porque eu vivi isso dentro de casa, né? O meu filho, ele tem 11 anos, e há 2 anos ele foi diagnosticado com déficit. E, assim, até eu aceitar, eu atrasei muito o tratamento dele, porque eu não aceitava, eu achava que era preguiça, que não tinha nada disso. Aí fiz vários tratamentos com psicopedagoga, psicóloga, com neurologista, até eu começar realmente o tratamento dele. Então, tem muito isso, né? Os pais não acreditarem, acharem que é preguiça, algo do tipo, e atrasarem o tratamento. E acaba que, assim, na hora que você entende mesmo como que é, você também tem que se tratar, até mesmo para ter a estrutura para poder continuar e para poder auxiliar, né? Porque é uma forma diferente de ensinar, uma forma diferente de cuidar, e se você não souber caminhar junto, fica complicado. Então, assim, realmente a terapia ela é necessária tanto para a criança quanto para a família. Muito bacana, Daiane. Isso mesmo é o que nós chamamos de orientação parental aí. É orientar esses pais em relação a esses filhos. E é muito bacana, é bem da psicologia nossa, né? Porque, assim, quem é pai, quem é mãe aí, sabe que é todo sonho, uma expectativa com os filhos. E quando vem algo de concreto aí que não está de acordo com esses sonhos, é difícil, né? É difícil da gente admitir. Verdade. Mas, né, a psicologia aí nos ajuda bacana aí, né? Vamos ver se aumenta, né, Eduardo, essa psicologia aí. O Jonathan aí, né, Jonathan, para ver se... O professor, eu já, até um tempo que eu estava até pesquisando, esse tempo atrás, se não mudar de ideia, se tudo der certo que não, vai ser o tema do meu TCC. Bacana. Vocês vão ver aí, quando vocês começarem o estágio 1, vocês vão fazer observações em escolas, né? E vocês vão ver que é difícil achar psicólogo dentro da escola. Vamos ver se até lá isso mudou, mas hoje, se eu falar assim para vocês, gente, procura uma psicóloga aí da área educacional, que trabalhe, né, na questão das escolas aí, vocês vão ver. Na verdade, Cris, o semestre passado a gente foi, questão de procurar, a gente teve que fazer outro tipo de abordagem com relação ao psicólogo, né, nessa área, porque dentro das escolas mesmo, no qual seria a intenção de fazer, não tem, principalmente público. Não tem, é difícil, é difícil. Então a gente ainda tem muito campo aí, né? Um dia teremos. Vamos, se Deus quiser, é uma batalha bacana. Bom, continuando nosso slide aqui, né? Então, essa definição aí dos construtos. E aí, vamos para a operacionalização dos construtos. Isso daí é mais longo e é bem teórico, gente. O que é isso? O que são os itens? Aqui nós vamos falar assim, olha, eu quero um teste de personalidade. Bacana. Então, eu vou construir esse teste de personalidade. Bacana. Quais são os itens que eu vou utilizar para construir esse teste? Lembrando para vocês que os itens são os estímulos dos testes, tá? Aqui ao lado eu trago o BFP para vocês, que é um teste de personalidade que utiliza essa escala aqui de 1 a 7, que nós chamamos de escala Likert, para a gente avaliar aspectos da personalidade. Onde que estão os itens aqui, meninos? Aqui, ó, é as frases.
cada frase dessa é um item. Então, aqui, ó, procuro seguir as regras sociais sem questioná-las, é um item. Tento fazer com que as pessoas se sintam bem, outro item. Gosto de falar sobre mim. Tenho, entre aspas, coração mole. Falo tudo que penso. Gosto de fazer coisas que nunca fiz e por aí vai, tá? Esse teste, eu nunca decoro a quantidade de itens, mas tem quase 90, acho que 90 itens. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Como que são construídos esses itens? Então, aqui, ó, é o passo da construção, operacionalização do construto. Quando falar em operacionalização dos construtos, é a construção dos itens, que são a expressão da representação comportamental do construto. Então, esses itens correspondem à personalidade. Ou seja, as tarefas que os sujeitos terão que executar para que se possa avaliar a magnitude de presença do construto ou atributo. Alguns autores chamam de atributos, tá? Então, para fazer um teste, eu tenho que construir os itens. Aqui é um teste de personalidade, eu tenho itens. Para construir esses itens, eu tenho que respeitar esses 12 passos aqui que nós vamos começar a ver agora. Ok? Ficou claro? Uma coisa tem que estar bem claro para nós, gente. Quando, né, alguém chegar perto de vocês e perguntarem assim, o que é um construto? Em avaliação psicológica, vocês têm que saber que o construto é aquilo que o teste propõe a medir. O que é um item de um teste? É o estímulo, né, usado no teste. Isso aí é para testes psicométricos, né? Que é atenção, concentração, né? E por aí vai. Então, os itens é aquele estímulo, tá? Professora, você pode repetir o que é construto de novo, por favor? Construto, tá? É aquilo que o teste se propõe a medir, né? Então, eu falo que é aquilo, né? É o que o teste se propõe a medir. Nós chamamos de construto. Então, o que o teste se propõe a medir? É inteligência? Então, o construto é a inteligência. O construto é essas dimensões comportamentais que eu tenho e aí, a partir deles, eu construo um teste, tá? Então, quando fala assim, um construto, é aquilo que o teste está medindo. O que o teste está medindo? A inteligência, a personalidade, é aquilo que o teste propõe a medir, e isso é o construto. Itens é o estímulo do teste. Nesse caso aqui, eu trago um item que são perguntas. E aí, para fazer essas perguntas, aí, né, que talha o sangue, né, das pessoas acharem assim, é muito fácil, é um questionário. Você chega, pega as perguntas que você acha que é importante, coloca lá e aplica. Oxe, Maria! Não é assim. Então, a gente vai ver justamente essa construção desses itens e o que eu tenho que observar ao construir um item. O que é o item? É aquele estímulo que tem lá no teste, tá? Podemos ir adiante? Tranquilo? Respondeu, Jonathan? Perfeito, professora. Obrigado. Bacana. Tranquilo, então. Então, deixa eu me organizar. Ai, saiu. Peraí, saiu. Volta, Cristiane. Slide atual. Então, vamos lá. O primeiro aqui, ao construir um item, eu tenho um critério comportamental. O que é isso, tá? O item deve expressar um comportamento, não uma abstração ou um construto, tá? Então, os itens, eles são, ao ser construídos,
eles têm que ter o objetivo relacionado a esse construto, expressando um comportamento. Então, o item deve poder permitir ao sujeito uma ação clara e precisa, de sorte que se possa dizer a ele, vá e faça. Então, assim, reproduzir um texto é um item comportamental. Vai e reproduz. Tá? Então, o primeiro critério aí do item, eu fazer um item no qual a pessoa entenda o que deve ser feito. Tá? Então, se eu faço um item aí, olha, reproduza um texto. Eu vou pegar e vou reproduzir, vou lá e vou fazer um texto. Tá? Se eu pegar, escrevesse assim, compreenda um texto, né? Então, vai lá. Compreender um texto. Não é para o sujeito, ele não vai saber o que fazer, o que é compreender um texto. Então, eles colocam, isso é Pasquale, toda essa teoria de conforme Pasquale. Ao construir um item, esse item, ele tem que ter esse critério comportamental da pessoa conseguir fazer aquilo. Tá? Eu voltando aqui para a tela anterior. Esse critério comportamental, vocês vão ver que todas essas frases aqui, esses itens desse teste, são itens que falam de comportamento. Tá? Então, procuro seguir as regras. Eu estou falando de um comportamento. Falo tudo que eu penso. Sou divertido. Acredito que as pessoas têm boas intenções. Tá? Então, são frases que voltam ao comportamento. E não fica, né, nessa questão assim de dúvida. Tá? Então, o primeiro critério do item é que ele esteja, quando eu pensar num teste de personalidade, né, e esses critérios de itens é muito utilizado para testes inventários, né, aqueles que são de frases. Eles têm que estar voltados para o comportamento e não para algo abstrato. Tá? O que seria algo abstrato aí? Vamos dizer, o amor é lindo. Pô. Né? Aí eu não sei que amor que é esse, ainda mais se é lindo ou não. Tá? Tem que ser algo voltado para o comportamento. Tá? Então, poderia falar assim, abraço as pessoas que eu sinto uma aproximação afetiva. Eu estou falando de um comportamento, não ficou algo abstrato. Amo amar, né? Tipo isso. Então, ao pensar no item, eu começo a pensar que tem que ser algo comportamental. Então, aí você já vê que não é uma coisa tão simples ao se fazer um item. Né? Lembrando que item é os estímulos. Outro critério, tem que ter essa objetividade ou desejabilidade. O que é isso? Nos casos de escalas de aptidão, os itens devem cobrir comportamentos de fatos, permitindo uma resposta certa ou errada. O sujeito respondente deve poder mostrar se conhece a resposta ou se é capaz de executar a tarefa proposta. Assim, por exemplo, se você quer saber se o sujeito entende o que seja abstêmio, faz sentido pedir a ele que dê um sinônimo do que seria abstêmio. Aí eu vou saber se ele entendeu ou não. Já para os casos das atitudes, tá? E personalidade, um teste de personalidade igual desse BFP. Os itens devem cobrir comportamentos desejáveis, atitude ou característicos da personalidade. O respondente, nesse caso, deve poder concordar ou discordar ou opinar sobre tal comportamento. Convém ou não para ele, isso é, os itens devem expressar desejabilidade ou preferência.
Não existe, nesses casos, respostas certas ou erradas. Existem, sim, diferentes gostos, preferências, sentimentos e modos de ser. Não entendi nada, Cristiano. Então, quando ao construir um item, né, o psicólogo fala assim, eu quero um item de personalidade. Então, eu vou voltar aqui, ó. Vou construir um teste de personalidade. Tá? Se eu quero um teste de personalidade, eu não posso fazer um teste de personalidade com respostas fechadas, tipo sim ou não. Porque varia, tá? Essa questão da objetividade, em teste de personalidade, varia o grau. Então, esse exemplo aqui, a gente utiliza para testes de personalidade, para ter uma maior objetividade, essas escalas. Porque se eu perguntasse assim, vou construir um item de personalidade. Então, achei essa frase bacana. Procuro seguir as regras sociais sem questioná-las. Sim ou não? Mas não é sim, né? É não. Não dá jeito. É mais ou menos. Tem às vezes sim, às vezes não. Então, se eu, ao construir um teste, ao construir um item, tem que estar claro para mim que, dependendo desse item, eu preciso usar uma escala igual essa, tá? De preferência. Que eu não posso utilizar uma resposta de sim ou não. Então, o que eu estou pensando aí? Qual item que eu vou usar? Esse item, ele pode ir para esse critério do sim ou não, ou ele é necessário uma escala para determinar esse comportamento. É o que se chama dessa objetividade. Ok? Então, eu estou construindo os itens. Então, eu sei que meus itens têm que ser comportamentos. Eu tenho que pensar se eu tenho que utilizar uma escala ou se é de sim ou não. E por último, nada, né? Tem mais. Tem o critério de simplicidade. O que é isso? O item deve expressar uma única ideia. Itens que introduzem explicação de termos ou oferecem razões ou justificativas são normalmente confusos, porque introduzem ideias variadas e confundem o respondente. Por exemplo, gosto de feijão porque é saudável. A gente olhando assim, né? Essa frase aí, para o item é bacana. Só que, para teste psicológico, olha essa frase. Gosto de feijão porque é saudável. Aí eu vou colocar lá no meu teste. Essa frase tá boa. É comportamento, olha, a pessoa está falando de um comportamento que ela gosta de feijão porque é saudável. Aí o sujeito pode, de fato, gostar de feijão, mas não é porque é saudável. Assim, ele não saberia como responder ao item, né? Se a frase, gosto de feijão porque é saudável, aí eu tenho lá a escala, né? Vamos ver, olha como é que é complicado, gente, pensar em construir um teste. Gosto de feijão porque é saudável. Aí eu vou lá, assim, gosto de feijão porque é saudável. Eu gosto de feijão, não é porque ele é saudável. Eu gosto de feijão porque ele é gostoso, é porque eu gosto da cor marrom, eu gosto porque é crocante, qualquer coisa, mas não é porque ele é saudável. Então, é uma frase que a pessoa não vai saber responder. Aí, quem faz o teste pode pensar o seguinte, esse item é bacana, mas não é. Professor, seria uma pergunta já dando a resposta para a pessoa. Essa pergunta que, no caso, eu gosto de feijão porque é saudável. Aí não seria uma... Está dando a resposta, está induzindo a pessoa a dar a resposta. Eu posso até colocar ela em forma de escala, né? Posso assim, olha, eu gosto do feijão porque é saudável. Me identifico pouco, se a gente voltar aqui, né, para essa escala, né? Vamos usar ela aqui, olha. Descreve muito mal ou descreve-me muito bem? O 7 é muito bem e o 1 é muito mal. Gosto de feijão porque é saudável. Aí eu posso falar, descreve-me muito mal. Posso colocar 1. Mas, na verdade, não é tão mal assim. Eu gosto de feijão. O problema é que eu gosto de feijão não é porque ele é saudável.
O que nós estamos vendo aqui, analisando, gente, é que às vezes uma frase que parece ser ótima para mim, para um item de um teste, ela não é bacana, porque ela não é clara. Ela não tem esse fator de clareza. Então a pessoa não vai saber responder, porque ela não é clara. Entenderam? O que eu estou querendo mostrar para vocês, né, que ao construir um teste, eu tenho vários passos aqui que eu tenho que considerar para esse teste, esse item ser válido. Ou seja, para eu construir um teste, eu tenho que pensar nos itens e se esse item pode estar nesse teste. O que parece que às vezes é muito fácil, na verdade, não é tão fácil assim. Tá? É isso que a gente tem que estar aí em mente. Dúvidas, mais dúvidas aí, meninos? Nós vimos 3 critérios. O que nós estamos fazendo aqui? Repito. Nós estamos construindo um teste, e para construir um teste, eu tenho que analisar os itens. Como que eu analiso os itens ao construir um teste? Pelo critério comportamental, pelo critério de objetividade. Esse item tem que ser simples, tá? Tem que ter essa simplicidade, tá? E vamos um pouquinho mais. Tem que ser claro. Então, o item deve ser inteligível, até para o extrato o mais baixo da população meta. Daí, utilizar frases curtas com expressões simples e inequívocas é fundamental. A preocupação aqui é a compreensão das frases, que representam tarefas a serem entendidas e, se possível, resolvidas, não sua elegância artística. Aí, o que acontece? Eu vou colocar uma frase bem pomposa lá no meu teste, né? Um item bem pomposo, que ninguém vai entender. Quando a gente faz um teste, se esse teste, eu quero aplicar esse teste para todos os níveis de escolaridade, então eu tenho que pensar, aquela pessoa de ensino fundamental, ela tem que entender aquele item da mesma forma que quem tem um doutorado entende aquele item. Então, a clareza do item tem que ser frases simples, fáceis de entendimento, tanto para quem tem um nível de escolaridade mais baixo dentro da minha amostra, como também é para aquelas pessoas que têm um entendimento melhor. Então, ao fazer esse item, eu tenho que pensar em frases que abrangem toda essa minha amostra, todas as pessoas que vão ler aquele teste e vão entender o que está sendo dito. Então, aí eu não posso colocar palavras, é muito comum palavras que a pessoa nunca ouviu falar, né? Aí, no meio do teste, tá lá, né, o candidato. O que significa isso? Não conhece essa palavra. Ele está falando o quê? Que ele não vai responder aquele item de uma forma adequada, porque ele não sabe o que está perguntando. Ele não conhece aquela palavra. Então, outro desafio para nós, ao construir um teste, é que esse item tenha esse critério de clareza. Ok? Meninos, dúvidas aí? É muito conteúdo teórico, né? Então, eu quero ver um feedback aí seu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí, né? Se ficou claro até aqui. O que vocês me falam aí? Fala comigo. Tá claro, professora. Quando você for fazer a prova para nós, para um teste, seja claro, com linguagem bem simples. Vocês vão ver que a prova que eu vou hoje disponibilizar para vocês está
tá claro, mas se não tiver, vocês me falem, entendeu? Ah, não tá igual aquele trabalho que você passou, não, né? Vocês acharam ele chato, difícil? O que aconteceu? Eu achei, sinceramente, um pouco mal formulada, porque o texto, ele é muito voltado para o lado da filosofia mesmo, assim, mas então, quando você pega ali no contexto ali da prática, do ditado, porque você é muito direta nas falas, isso é muito importante. Aí, quando vem uma teoria lá toda complexa para a gente fica totalmente perdido do que fazer. Mas é por isso que eu coloco alguns artigos assim, gente, porque o que acontece? Explicando, uma pessoa explicando, a gente entende melhor. Só que, igualzinho a gente está falando aqui com os testes, né? Se a gente voltar aqui, olha só, para construir um teste, eu não falei aqui anteriormente, tenho, né, a questão aqui da teoria. Ler teoria não é, vamos dizer assim, algo emocionante, né? Não é uma literatura de um romance ou de uma ação. Às vezes é algo realmente chato, né? Nossa, mas que porre. Mas necessário para nós do curso superior, assim, né? Para, enquanto alunos, a gente pegar artigos, a gente pegar esses textos, que assim, nossa, é chato, mas é ali que vai dar uma sustentação para a nossa prática. É igualzinho os testes aqui, olha, antes de fazer o teste, que é mais bacana, e o bacana também eu ser submetido e corrigir, antes disso eu tenho uma parte que é chata, mas extremamente necessária, que é a questão da teoria. Aí aquele texto que eu passei, ele é um texto bem teórico, mas quem prestou assim, né, leu, teve toda a paciência de ler com calma e tudo, vai ver que tudo que está naquele texto teórico foi o que a gente viu em sala de aula em relação à história dos testes, a construção dos testes, a importância dos testes. Então, é uma forma chata da teoria, mas que é necessário para a gente falar da prática. Então, acho que não vai ter escapatória não, viu, gente? Conclusão, a professora está falando que vai ter muitos textos chatos, né? Mas extremamente necessários para vocês. Ok? Mas valeu aí, bacana. Ok, só dá mais reformulado, então. Tá, eu vou arrumar uns artigos mais difíceis aí, com as reformuladas, então. Pode deixar. Tranquilo, obrigadão. Aí faz igual a Zeila. A Zeila é boazinha, né? A metodologia dela, a gente fala assim que é excelente. Eu particularmente amo, mas ela é totalmente inflexível. Eu sempre falo isso com ela. Aí ela fala assim, mas é para vocês aprenderem lá na frente. De fato é, sabe? Porque quando você deu aquele trabalho lá que eu comecei a ler, eu falei assim, gente, foi a Zeila que falou para ela passar esse texto para a gente. Não tenho dúvidas nenhuma. Eu gosto daquele texto, esse texto do martelo, da Suzane, quando ela faz essas comparações, ela traz a história dos testes, acho que é uma forma, assim, é o que a gente faz de leitura para estar construindo alguma coisa. Então é chato mesmo, né, Emily? É chato, mas é super válido mesmo para vocês aí. Meninos, então vamos fazer o seguinte, tá? Em relação a esse slide, são vários itens, ele já está lá no portal. Nós fomos até o critério aqui, eu vou só mais um ativo para nós aqui, tá? Só para terminar a aula de hoje, tá? Critério de relevância. O que é isso? Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim. Agora sim. Tava mudo. Não? Estão me ouvindo? Fala sim ou não?
Sim, agora. Sim. É que eu bati no negocinho aqui. Ok, agora está escutando. Então, relevância, tá? O último item, o último critério para análise de item. A expressão frase deve ser consistente com o traço, ou, né, o atributo, ou o construto, a propriedade psicológica, definida e com as outras frases que cobrem o mesmo atributo. Isso é, o item não deve insinuar atributo diferente do definido. Não entendi nada. Quando eu pensar, né, voltando àquele exemplo aqui, vou construir um item para o meu teste. Esse item, a relevância, esse item, e tem que estar de acordo, tá, com o meu construto. Então, se o meu construto é personalidade, então minhas frases, meus itens, têm que ter essa relevância de acordo com a personalidade. Eu não posso colocar um item que não tenha nada a ver com personalidade. Tipo, vou colocar um item que fala de comida, né? O sal é importante para fazer um arroz. O que isso tem a ver com a personalidade? Não tem nada a ver. Não é um item que você pode entrar aqui, porque o meu construto é de personalidade. Então, meus itens têm que estar relacionados à personalidade. É a mesma coisa, era muito engraçado. Por que os testes eles são validados de 15 em 15 anos? Tem um teste, o IFP tem o IFP2, mas tinha somente o IFP. Então, quando ele surgiu, ele tinha uma frase lá que era o seguinte: costumo comprar várias fichas de telefone para ligar. Se esse teste não fosse validado hoje, né, as pessoas que fossem submeter a ele, iam falar assim, gente, esse item não está claro. O que é ficha? Né? Como que eu compro ficha para poder ligar? Aí os mais velhos aí vão lembrar que antigamente, né, meninos, aí quem quer, né, assim, mais, né, experiente igual eu, assim, antigamente a gente comprava ficha telefônica, ia no orelhão e tinha as fichinhas que colocava as fichas para poder ligar. Aí depois foi para o cartão e hoje nem tem mais isso, né? Então, minha época era cartão, hein, Cris? Essa época do cartão, Fábio? Antes do cartão tinha ficha telefônica, você acredita? Eu sou da época do molecular, professor. Molecular, já conhece? Chama o menino, né, o moleque, vai lá e dá o recado. Ô, fulano, manda o molecular chamar a dona aqui para atender o telefone, viu? Pois é. Então, gente, olha, como é que é assim? Quando a gente pensa nos itens, imagina se esse teste fosse usado hoje. O pessoal toda hora iria perguntar assim, que ficha é essa que a gente tem que comprar para ligar que eu não compro? Porque o teste, quando foi feito a primeira vez, era na época que se comprava ficha telefônica para poder ligar. E hoje nem isso tem. Hoje a gente está falando de celular, né? A maioria, quase todo mundo, né? Praticamente tem um celular. Então, mudou. Então, ao fazer um item, eu também tenho que pensar, esse item está de acordo com o construto? Esse item, ele é claro? Ele é objetivo? A pessoa vai entender o que eu quero passar com esse item? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, quando vai se fazer um teste, a gente pega esses itens aqui, essas frases, e uma por uma a gente avalia segundo esses 12 critérios aqui. Uma por uma. Ok? Nós, então, paramos aqui na 5, né? No critério 5. Na próxima aula, então, a gente vai continuar esse slide aí, ok? Esse slide já está postado lá na aula 10 e vou postar ele também na aula
11 aí para a gente. Oi. É isso que eu queria saber. Na aula 10, não é isso? 10 e 11, esses lá. Bom. Vai estar, porque já que ele vai ter uma continuidade aí, eu vou colocar ele na aula 10 e na aula 11. Eu coloquei lá na pré-aula um vídeo falando sobre validade de testes e na pós-aula eu coloquei novamente a resolução 9 de 2018, que vai falar do SATEPS. São assuntos, né, referentes à construção dos testes, né, como que os testes são construídos, como eles são pensados aí, vamos dizer assim. Dúvidas, meninos, enquanto até o momento da construção de um teste? Acharam fácil ou difícil? Não, tá difícil, não. Até chegar no teste, né? Até chegar no teste, né? É um parto, não é? É um parto de mais de 10 anos. Então, vocês conseguem entender agora que quando alguém fala assim, não constrói um teste, não é assim que faz? Não é só, né, fazer as frases ou um estímulo e jogar para a pessoa fazer, que todo um processo? É muito complexo, por isso agora tem até uma dúvida referente a quem analisa o teste. Também tem que ter um conhecimento bem profundo, né? Nós vamos ver que depois que a gente faz a análise de todos esses itens, Anne, a gente envia para pessoas, a gente chama de banca. São geralmente 5, geralmente são pós-doutores, o pessoal bem top, para analisar todos esses itens e eles darem a opinião se está de acordo ou não. Tá? Então, é um processo bem longo aí para ficar um instrumento de credibilidade, né? Porque aí eu tenho certeza, esse teste, se ele foi validado, se ele passou por todos esses critérios, é um teste que eu posso confiar, né? Não é um teste de revista nem da internet, é um teste que demorou, que tem toda uma fundamentação. Isso que é o importante a gente saber. Tranquilo aí, então, meninos e meninas? Tranquilo, teacher. Então, nós vamos fazer o seguinte. Finalizando a aula aqui, eu já vou colocar lá o link, vai ser do Google Form. Vocês podem fazer a nossa prova individual ou em dupla, tá? E vocês vão entregar na próxima segunda-feira, enviar até segunda-feira, tá? Até as 22 horas. Você vai colocar onde, Cristiane? Qual encontro? Vou colocar na aula 1, aula 1. No AVA, e na aula 9 também. Okay. E ainda no grupo de WhatsApp. Tá? Joia. Aí é o seguinte, igual o Desenvolvimento Humano 2, tem lá o link. E eu tentei arrumar esse link para ele ficar azulzinho lá no portal e eu não consegui. Então, o que vocês vão fazer? Se quem for lá no portal, né, copia o link, cola lá no Google, né? Tipo isso, lá em cima da barra de ferramentas lá. Navegador. No navegador. Ai, obrigada, Copia, cola no navegador lá que vai ser direcionado para o formulário, tá? Eu não consegui deixar ele azulzinho, o AVA não deixa. Tentei, não sei o que eu tô fazendo errado. Mas aí, vocês copiam e colam que dá certo. Mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisinha? Podemos finalizar? Por mim tá ok. Por mim tá ok, Cris. Bom feriado, viu? Amanhã é feriado, né? Nossa aula vai até aí 8h40, são 8h35, tá de boa. Bom feriado, então, para vocês. Ô, Cris, qual as unidades que vai cair na prova? 1 e 2? Unidades 1 e 2 que está no portal. Todo o conteúdo no portal da unidade 1 e 2, vocês podem consultar para a prova. Até a próxima segunda, né? Até a próxima segunda-feira, às 23h. Tá, belezinha, dia 27. Dia 27. Tranquilo? Um abração, Cris. Ótimo feriado. Bom feriado. Beijo.
para todos. Obrigado. Cuidem. Isso, E obrigada. obrigada. Beijo, obrigada, Cris. Obrigado, Cris. Tchau. Tchau, Cris. Bom feriado. Valeu. Obrigada, Douglas. Obrigada, Normal. Clarete. Normal, terça-feira, normal. Tchau, boa noite. Madalena apareceu e sumiu. Tchau, Clarete. Boa noite. Obrigada Tchau, professora. aí pelo presente. Obrigadão. Boa noite.